Olá, boa noite, meus queridos e amados irmãos. Nós queremos hoje à noite, então, fazer a conclusão dos nossos estudos no Salmo 37. Teremos encerrar hoje o nosso estudo. Eu quero então que você abra a sua Bíblia, o Salmo de número 37, para que nós possamos fazer a leitura ou o estudo dele a partir do verso número 30. Estamos hoje, mais uma vez, dando essa continuidade para encerrarmos esta série de estudos neste Salmo. Diz assim, Salmo então 37, verso número 30: A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Estes são os versos e vamos até o 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Amados, nós já temos estudado até aqui o Salmo, mas hoje nós queremos destacar duas coisas gerais. A primeira é esta natureza ímpar do coração dos santos em sua vida com Deus, nesses versos que lemos aqui, e depois tentaremos fazer a conclusão na sua segunda parte. E o primeiro destaque que queremos fazer, dentre esses que nós já fizemos até aqui, é que a vida com Deus, ele produz uma vida de pureza. Lá atrás já falamos sobre a santidade, aqui destacamos a mesma linha, que a vida com Deus produz uma vida de pureza. O salmista Davi, já caminhando para finalizar o Salmo, ele faz a descrição desta sua experiência com Deus. Lembre, no verso número 25, que ele declara, 37, 25, eu fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então ele está falando da sua experiência com Deus. Tratamos já de que confia em Deus, espera em Deus, descansa no Senhor, aguarda pelos justos juízos de Deus. E esta vida com Deus também é uma vida de pureza. É a sua experiência, a experiência de Davi com Deus. E então ele faz a descrição final desse tipo de vida que é produzida por uma vida com Deus. Uma vida piedosa, uma vida dedicada, uma vida consagrada ao Senhor. Ora, irmãos, esta vida de pureza nós separamos assim. Primeiro, que a piedade ela deve estar nos lábios dos santos. O versículo 30, então, do nosso texto, ele declara desta maneira: a boca do justo fala a sabedoria, da sua língua fala o que é reto. Então, Davi, ele começou o Salmo nos exortando. Lembra lá, quando começamos a estudar nos primeiros versos: não te dignes dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam iniquidade, eles serão cortados ou eles serão tirados da presença de Deus, serão ceifados. Então, lá no início, e agora ele vai caminhando para o final do Salmo, e ele está outra vez exortando, outra vez nos falando. Ali, anteriormente, no início, nos exortando quanto à murmuração, quanto à inveja. Uma vez que esta inveja, esta murmuração, ela opera mal em nós. Ela pode fazer que os nossos olhos sejam tirados de Deus e colocados noutra pessoa. A inveja, ela tira
a centralidade de Deus e se dirige a outra pessoa. E isso nós sabemos muito bem, é idolatria. Ele falou isso no versículo 1 dos malfeitores, da inveja. No versículo 8 nós lemos: deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. No verso 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. No verso de número 27, aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. É uma obra da carne, esta murmuração, esta inveja, este olhar para o homem, para suas riquezas, para esta prosperidade aparente, não deve estar no nosso coração, porque vai produzir ações contrárias ao plano e ao propósito de Deus, além de ser escrituristicamente, como diz Gálatas 5, 19 a 20, uma obra da carne. Além disto, também revela que nós estamos pensando que merecemos mais bênção do que outros. Pense em Safira e Ananias, eles cujos lábios falaram enganosamente por inveja ou falta de humildade, lá em Atos, no capítulo 5, naquela ocasião da venda, em que eles disseram que tinham vendido com um determinado preço e disseram, ou mentiram, não era aquilo, não era verdade. Pedro disse: você não precisava fazer isso, vocês mentiram ao Espírito Santo. Mas tudo isso aconteceu por causa de inveja, por causa de uma falta de humildade, e os seus lábios acabaram falando mentira e engano. E aqui no verso de número 30, a boca do justo deve falar sabedoria, a sua língua deve falar o que é reto. É assim que Davi está caminhando para o fim do salmo. Também você lembra de Saul. Saul também, ele falou loucamente, sem humildade. Quando Davi, ele voltando da guerra, ele foi exaltado, né? Nas vitórias, nas suas batalhas, e Saul se sentiu enciumado. Lá em 1 Samuel 18 é que faz esse registro. Se sentiu com ciúmes de Davi. Meus irmãos, nós não podemos esquecer de modo nenhum o que Deus tem feito em nossas vidas e nem das promessas que Ele nos tem dado. As promessas de Deus através da sua palavra. Os nossos lábios, como diz Davi, devem destilar sabedoria de Deus e devem declarar também a justiça do Senhor. Esta é a ação. O sábio fala, o justo fala a sabedoria, a sua língua deve falar o que é reto. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é sempre boa, agradável e perfeita. Então temos que concordar com Deus, nós precisamos confiar em nosso Senhor, porque a sua vontade será sempre boa, será sempre agradável e sobretudo será sempre perfeita, pois tudo que Deus faz, Ele está revestido de santidade, de justiça e de bondade, como bem disse John Piper. A piedade está nos lábios dos santos, deve estar nos nossos lábios. É assim que assegura a palavra de Deus, como Davi nos apresenta. A segunda verdade é que a piedade procede de um coração que está cheio da palavra de Deus. Veja, verso 31, a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. A piedade nos lábios, ou procede de um coração que está cheio da palavra de Deus. Falamos antes dos lábios, né? Mas isso, os lábios vão falar, a boca vai falar do que estiver cheio o coração. Então, enquanto Davi, o salmista, ele nos encoraja exatamente como o apóstolo Paulo faz em Colossenses 3 e o verso 16, onde nós somos encorajados a nos enchermos da palavra do Senhor. Diz Colossenses 3 e o verso de número
16, vamos fazer esta leitura literalmente, no texto, na escritura, Colossenses 3 e o verso de número 16, que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós ricamente ou abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A piedade, ela procede de um coração que está cheio da palavra de Deus. Por isso nós somos encorajados aqui em Colossenses 3,16, a que devemos nos encher, transbordar da palavra de Deus. Ela deve habitar ricamente em nosso coração, porque ela vai produzir instrução, ela vai produzir conselho, ela vai produzir louvor, ela vai produzir hinos, ela vai produzir cânticos de ações de graças ao nosso Deus, como diz o verso de número 16. E mais do que isso, o verso 17 diz: e quanto fizerdes, ou tudo quanto fizerdes, seja por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, por Ele, dando graças a Deus Pai. O coração piedoso está cheio da palavra de Deus, e por causa disto ele vai produzir instrução, conselho, louvor, hinos e cânticos com ações de graças a Deus, ao Senhor. Note ainda nos versos que se seguem, o verso 31, como já lemos, voltando ao Salmo de número 37, a lei de Deus, ela precisa estar no coração dos santos de Deus, dos servos de Deus, daqueles que confessam a Deus, que confessam a Cristo como Senhor da sua vida. O verso de número 31, Salmo 37, verso então de número 31, a lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. A lei de Deus, ela deve, como já o dissemos e como Colossenses 3,16 o declarou, deve estar no coração dos santos, dos que confessam a Cristo, pois ela mantém firme os seus passos no caminho da justiça, como diz aí o nosso texto. A lei do Senhor, ou a lei do seu Deus, está no seu coração, e os seus passos não resvalarão. Os seus passos não ficarão indecisos, os seus passos não vão ser escorregadios, eles serão firmes, eles estarão bem seguros. E isto acontece, isto é resultado por causa da lei de Deus que está em seu coração, que está em sua alma, que opera, que age de uma maneira bem positiva, produzindo no coração a instrução, o conselho, louvor, hino, cântico, adoração, ações de graças a Deus. Deve estar no coração, e como diz Colossenses, deve estar abundantemente. A ideia de um copo cheio, transbordando, derramando, assim deve estar o nosso coração da palavra, para que ela produza os projetos ou os planos de Deus para a minha vida, assim como produzirá também na sua vida, por palavras, por atos, por ações. A lei de Deus no coração também nos guarda dos nossos inimigos. O verso 32, ainda do Salmo 37, vem declarar que o ímpio, ele espreita o justo e procura matá-lo. Talvez sua tradução diga: o perverso, ele espreita, ele faz cilada para o justo e ele quer matá-lo. O verso 33, o Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará o justo quando for julgado. Então, a lei de Deus também no nosso coração nos guarda também dos nossos inimigos. Os perversos, eles estão sempre no encalço dos justos.
Aqueles que não temem a Deus, que não glorificam a Deus, que não desejam ter uma vida dentro do plano e do propósito do Senhor, eles estão sempre em perseguição, olhando para aqueles que querem andar retamente, olhando para aqueles que desejam fazer a vontade do Senhor, ou se comportar adequadamente, ou se comportar como um homem de verdade, como um varão, como uma pessoa de boa moral, uma pessoa reta, uma pessoa justa em seus atos, em suas ações, por palavra, por prática. Mas os perversos, aqueles que estão na contramão, onde não há piedade, mas há impiedade, estão sempre perseguindo, estão sempre correndo atrás, estão sempre armando ciladas para os justos. Porém, quando nós perseveramos na palavra de Deus, quando nós perseveramos na Escritura e enchemos o nosso coração dela, para ela nos guardar, nos ensinar, ser para nós conselho e instrução, o Senhor nosso Deus, em sua santidade e em sua bondade, Ele nos guardará, porque estamos lutando e trabalhando para preservar a sua santidade, para preservar a sua glória, não preservar no sentido de como eu possa acrescentar ou tirar algo da glória ou da presença de Deus, não, apenas como nós tendo o privilégio de poder manifestar esta verdade, esta glória de Deus através da nossa vida, com gratidão, com ações de graças por o que Ele tem feito em nós e por aquilo que Ele tem nos dado a conhecer através da sua palavra, através da sua verdade. Bem, já dissemos que a piedade está nos lábios, já dissemos que a piedade procede de um coração que está cheio da palavra de Deus. E agora nós queremos ainda acrescentar que a piedade é a vida comum daqueles que esperam em Deus. Uma vida piedosa, que teme a Deus, que busca, que ora, que clama ao seu Deus, que vai até a sua palavra, que é cheia de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, que narra a nós a nossa história e também a história futura de uma maneira brilhante, certa, justa, e que não haverá erros, porque Deus nunca falhou em toda a história, em todas as suas previsões proféticas, não falhará, não tem falhado no presente, em tudo que acontece ao nosso redor, todas as situações e circunstâncias de hoje. Deus é soberano sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre os terremotos, sobre os desastres naturais. Ele é soberano também sobre o coronavírus. Se Ele quiser agir, Ele age. Se Ele não quiser, Ele não vai agir. E nós ainda assim daremos glória a Deus, porque quem está no controle não é o diabo, não é a doença, não é a enfermidade, não são as circunstâncias, é Deus. E por isso temos estudado o Salmo, que nós descansamos em Deus, nós confiamos em Deus, nós nos deleitamos em Deus e nós confiamos na justiça de Deus, justa e reta. E por isso nós podemos alegremente caminhar com Deus, a despeito de qualquer circunstância, porque nós não estamos à mercê dela. Quem é dono da vida e da morte é Deus, e é nas suas mãos que a nossa vida está. E se Deus quer, passamos pela luta, passamos pela adversidade. Se Ele não quiser, nós não passamos. Em qualquer que seja a circunstância, Ele ainda é Deus. A piedade é a vida comum daqueles que esperam em Deus. Veja o versículo de número 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Primeiro, vamos destacar: Deus nos convida a esperar nele, como diz o verso 34 na sua primeira parte. A fé, meus irmãos, é paciente, ela é longânima, ela aguarda em Deus.
Nós sabemos as circunstâncias, as adversidades, as lutas, nós também as experimentamos, mas nós somos pacientes, nós esperamos, nós aguardamos, e Deus disse: meu filho, espera em Deus. Você conhece a história de Jó e de tantos outros homens, Jeremias, conhecido como profeta chorão, pelas lutas que ele enfrentou, tantos deles, Daniel, José, preso, jogado ali num poço, vendido como escravo. A fé, ela espera, ela é paciente, a piedade, ela é paciente. Segunda lição, Deus nos convida a seguir a vontade dele. Ele diz aí no texto que nós devemos prosseguir. Irmãos, o encorajamento de Davi ou do salmista para nós esperarmos não quer dizer inatividade. Quando Deus diz espera no Senhor, Ele não está dizendo que você deve atar uma rede, se deitar nela e aguardar. Não, esperar em Deus não significa inatividade. Esperar em Deus não é uma vida passiva. Esperar em Deus antes quer dizer que enquanto você está aguardando a Deus, enquanto você está esperando o agir de Deus, você segue trabalhando, você segue servindo por Deus e em Deus, porque Ele é a fonte da sua segurança. Ele é aquele a quem nós devemos prestar um serviço fiel. Lembra que lemos lá no versículo 18 do Salmo 37? O Senhor conhece o dia dos retos, o Senhor conhece o dia dos íntegros, e a sua herança permanecerá para sempre. O Senhor conhece o dia dos retos, o Senhor conhece o nosso andar, o Senhor conhece a nossa pureza, a nossa vida. Ele a conhece. Ele diz que estes que andam em retidão, por causa do seu temor a Deus, porque confiam, deleitam, se agradam em Deus, esperam nele. Estes íntegros, estes retos de coração diante de Deus, diante do Senhor, Deus convida para viver ou para seguir a vontade de Deus. O que não é, então, algo passivo. Espera, e enquanto você aguarda, Deus está agindo, Deus está trabalhando, você segue o seu caminho com Deus, segue o seu caminho servindo ao Senhor, segue o seu caminho trabalhando a Deus, segue o seu caminho em uma atividade, em uma ação fiel, íntegra para com Deus. Porque, como diz a palavra, nós devemos nos achar íntegros diante de Deus e dos homens. Então, importa muito para o Senhor diante dos homens, dos que nos cercam nesta vida aqui. A integridade, a justiça, a pureza é diante de Deus. Não adianta eu dizer no meu coração, porque Deus diz: bem, você precisa externar, isso precisa ser conhecido, isso deve ser testemunhado. Então é diante de Deus, amém, mas é diante dos homens, é na comunidade, é onde nós estamos, é no trabalho, é na escola, é em qualquer lugar. É isso que Deus honra e é isso que Deus espera de cada um de nós. A piedade deve ser a vida comum daqueles que esperam em Deus. O encorajamento para espera em Deus não é inatividade, porque ele segue dizendo aí no versículo de número 34, espera no Senhor e segue o seu caminho, guarda o seu caminho. Então vai adiante, vai trabalhando, vai servindo, vai realizando, enquanto você fica aguardando as ações, a operação de Deus, o agir de Deus, mas você segue em trabalho, em serviço e com integridade, com pureza, como diz a Escritura, sem manchas nas mãos do pecado, em suas mãos diante de Deus ou diante do Senhor. Também Deus nos faz promessas de exaltação e honra. Ainda o verso 34, ele diz que tu vais seguir o seu caminho, o caminho de Deus, e ele te exaltará para herdar a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados.
Então Deus faz promessas de exaltação. Ele te exaltará. Toda a honra e a glória procede de Deus, procede do Senhor. Os santos de Deus estão assegurados, a sua posse, as suas promessas serão cumpridas em nossa vida. Há uma herança eterna. Para Israel, a posse da terra, as promessas davídicas que estão ligadas à nação de Israel. Para a igreja, as possessões eternas, tudo que é celestial, tudo que é eterno, da outra vida, como Ele nos tem então prometido. E ainda os ímpios serão exterminados, os perversos diz que serão desarraigados. Quando isto se cumprir, como diz o verso 34, tu verás, quando os perversos, quando os maus, quando os ímpios, incrédulos forem desarraigados. Ele diz, tu o verás, tu testemunharás disto. E isto para a igreja, para os santos, para aqueles que andam em sua fé, para aqueles que na sua vida que se abstiveram dela, entregaram a Deus, ao fim, quando a justiça divina acontecer, quando Deus julgar com toda a sua retidão. Isso para nós é a alegria de saber que temos um Deus justo, que temos um Deus reto, que nos ofereceu a sua misericórdia em tempo de nós encontrar, de achar, de nós abraçarmos a misericórdia de Deus. E que tem oferecido, mas quando esse tempo passar, quando o tempo da oportunidade chegar ao fim, a realidade da justiça divina, que faz Deus, reto, amor, podemos pensar, reto, justo e bom. E mesmo quando Ele traz juízo e julgamento, Ele o faz em bondade, porque a justiça e a sua santidade o impulsionam para isto, porque senão Ele não é o Deus santo, o Deus justo e o Deus bom que nós cremos, que nós apregoamos. Então o juízo final, a justiça divina se cumprindo, revela a glória de Deus também, de forma precisa. O julgamento da injustiça e do mal certamente virá. E diz a Escritura, nós vamos presenciar isto daquele modo especial que você que é a Igreja de Cristo sabe muito bem na volta do Senhor. Isto revela o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o amor e as misericórdias divinas. Nesta condenação, nós observamos também que o mal, que o perverso, o que deram as costas a Deus, ao Senhor, eles foram privados nesta vida de bênçãos aqui, nesta vida, privados da posse de alguma coisa de fato e verdade, não tem o conforto eterno e não tem aquela chamada ressurreição da vida em Cristo Jesus, o Senhor. Bem, nós concluímos pontuando no Salmo aí o exemplo prático que Davi deixou para nós, que está a partir do verso 35, que diz assim, o exemplo prático de Davi: eu vi o ímpio, vi o perverso com grande poder espalhar-se como uma árvore verde na terra natal, mas passou, ele já não é agora. Eu o procurei, mas não se pode encontrar. Nota, o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Ora, Davi está dizendo neste exemplo prático: eu vi o homem grande de poder, ele se espalhou, ele cresceu, mas quando eu o procurei já não o encontrei, já não há lugar dele. Então ele está dizendo que há uma eternidade com Deus e há uma eternidade sem Deus. Ele não será achado, não irá ser encontrado. E finalmente Davi, de uma forma bem sucinta, ele apresenta a doutrina da salvação pela graça de Deus. Ele fala da graça salvadora no versículo 38, ele fala dessa experiência da salvação
ao declarar que Deus será a nossa fortaleza, e especialmente nos dias difíceis, os que confiam nele. Ele vai dizer no verso 39 que Deus é o amparo nos dias dos embates, das lutas com os maus, com os perversos. Deus será forte amparo a nós. E no verso 40 ele termina o salmo dizendo que o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos perversos e os salvará, porque vocês confiam nele. Então Deus se apresenta como um refúgio bem seguro para aqueles que depositam sua fé nele. Meu amado, Deus te abençoe. Meu irmão em Cristo Jesus, confia em Deus, espera em Deus, creia na sua graça, no seu favor, em toda a sua bondade, se deleite nele, descanse, espere, mas servindo ao Senhor com fidelidade. E sobretudo, esse Deus a quem servimos é um Deus de amor, um Deus que é bom, mas é um Deus reto, é um juiz de justiça, que não inocenta o culpado. Diz ele: eu não culparei ao inocente, eu agirei em plena justiça. Então podemos esperar e confiar nesse Deus de amor. Siga, meu amado, o seu caminho com fidelidade, servindo a Deus, servindo ao Senhor. E se você não o faz ainda é tempo. Nós enfrentamos dias difíceis, mas ainda não os piores dias que o mundo enfrentará. A igreja tem a sua promessa de sair antes daquele tempo tão difícil para este mundo, mas você precisa estar em Cristo Jesus, porque é o ressoar da última trombeta que tirará a sua igreja, e você precisa estar em Cristo para poder ouvir o chamado de Deus. Faça isso, não deixe de entregar a sua vida para o Senhor. Se o fizer hoje será o melhor dia da sua vida. Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Pai, pelos estudos destes dias na Tua Palavra, deste Salmo. Que eles tenham sido enriquecedor para cada vida e para cada alma que nos ouviu. E também, Senhor Deus, para desafiar os que não creram ainda em Cristo como o Senhor único e suficiente da sua vida, e por isso não entende o deleite, a confiança, a esperança, o prazer e a glória que está na pessoa e na obra de Jesus. Mas ainda há tempo e há oportunidade, que a graça do Senhor possa operar assim a tua vontade em cada coração. Em nome de Cristo oramos e bendizemos a Ti, ó Deus. Amém. Até a próxima, meu amado. Deus te abençoe. Nós nos encontramos bem já, numa próxima ocasião, estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe. Amém.